Olá a todos! Hoje temos uma nova história. Antes de começar, escrevam nos comentários de onde estão assistindo. Desejamos a todos uma boa escuta. Isadora estava parada em frente à janela da cozinha, olhando o vento varrer as folhas secas pelo pátio. A chaleira no fogão havia apitado há muito tempo, mas ela não se mexeu. Assim era toda manhã. Levantava, ia mecanicamente para a cozinha, punha a água para ferver e ficava imóvel diante da janela enquanto o mundo lá fora despertava devagar sem ela. Um ano inteiro, havia passado desde o dia em que ligaram para dizer que Victor já não existia. O apartamento mal havia mudado nesse tempo. A jaqueta dele ainda pendurada no cabideiro do corredor, azul marinho, com os cotovelos gastos e uma mancha de verniz na manga esquerda que ela nunca conseguiu tirar. Na prateleira do corredor, as chaves da oficina, embora a oficina já tivesse trocado as fechaduras. No banheiro, o copo dele com a escova de dentes. Isadora o pegou várias vezes para guardar e cada vez o colocou de volta no lugar. Não por superstição, mas porque guardá-lo significava reconhecer de uma vez por todas que ele não voltaria. Victor trabalhava como restaurador em uma pequena oficina de antiguidades. Não daquelas famosas onde levavam obras de museu, mas das discretas e esquecidas, onde consertavam molduras antigas, colavam verniz rachado em imagens sacras, recuperavam dourados escurecidos. Ele amava esse trabalho. Voltava para casa com as mãos cheirando a água ras e óleo de linhaça, e contava para Isadora sobre algum candelabro antigo ou uma caixinha com fundo secreto. Ela escutava, embora nem sempre entendesse, mas gostava de ver como os olhos dele brilhavam quando falava de objetos que haviam sobrevivido décadas de história. Morreu de noite no galpão que a oficina alugava separadamente, um velho galpão de tijolos na periferia de uma zona industrial. Ali guardavam as peças antes da restauração e depois dela, antes da entrega aos clientes. Isadora recebeu a ligação às 4 da manhã. No início, nem entendeu que era uma voz masculina desconhecida. Pensou que era Victor ligando do trabalho. Ele às vezes ficava até tarde, mas a voz disse: "É a esposa? Venha, houve um incêndio aqui. Encontramos seu marido lá dentro." O que veio depois foi como ver através de um vidro embaçado. Lembrava o cheiro de fumaça que chegava a 2 quadras do galpão. Lembrava os caminhões dos bombeiros com as sirenes e as pessoas uniformizadas que não a deixavam se aproximar. Lembrava alguém que lhe deu água em uma garrafa plástica e ela não conseguia engolir. A garganta tinha se fechado. Explicaram brevemente. Fiação velha, curto-circuito. O fogo se espalhou rápido. A fumaça. Victor aparentemente estava trabalhando no galpão até tarde e não conseguiu sair. Alguns objetos valiosos que esperavam ser enviados também foram destruídos. O velório foi 4 dias depois. Caixão fechado, disseram a Isadora que era melhor assim. Ela não questionou. Vieram colegas da oficina, alguns amigos, vizinhos. A mãe de Victor não apareceu. Morava no interior e estava doente. Mandou só uma mensagem. Mas veio a irmã dele, Marcela, alta, elegante, com um casaco preto que parecia caro demais para alguém que, segundo ela mesma, mal chegava ao fim do mês. Marcela se comportou de maneira contida. Falou pouco, mas não parava de olhar para Isadora como se estivesse esperando algo. No almoço de homenagem, quando os convidados já estavam indo embora, Marcela ficou, ajudou a retirar a mesa, lavou a louça. Isadora até se surpreendeu porque antes Marcela nunca havia mostrado esse tipo de atenção. Estavam sentadas na cozinha e Marcela, secando um prato com um pano, disse de repente: "Isadora, você vai ter que resolver algo logo." Victor, no último ano, esteve envolvido com gente pouco confiável, clientes que traziam coisas para a oficina. Nem todos eram de confiança. Isadora levantou a cabeça. "O que você quer dizer?" "Quero dizer que pode ter deixado dívidas. E essas dívidas podem chegar até você. O apartamento está no seu nome, mas se houver investigações." "Que investigações?" Isadora não entendia. Era como se Marcela falasse de outra vida. 4 dias atrás havia enterrado o marido e a irmã dele estava ali discutindo dívidas. "Só digo que vale a pena pensar em vender o apartamento enquanto tudo está tranquilo. Depois pode ser tarde demais." Isadora não respondeu nada. Simplesmente não tinha forças. Fez sinal para Marcela se calar e foi para o quarto. Deitou do lado dela na cama, virou-se para a parede
e ficou assim até amanhã sem pregar o olho. Marcela foi embora 2 dias depois, mas o assunto do apartamento não foi com ela. Ligava toda semana, no início com cautela, como quem não quer parecer insistente. Como você está, Isadora? Não pensou no que conversamos? Depois, com mais pressão. Sabe que manter um apartamento desse tamanho sozinha é pesado? A taxa de condomínio, os consertos e ainda os assuntos de Victor. Depois, sem rodeios. Isadora, me escute. Conheço gente que paga bem. Você vai para um apartamento menor e ainda sobra dinheiro para recomeçar. Se demorar, os credores chegam até você e não sobra nada. Isadora sempre respondia o mesmo. Vou pensar. Mas pensar não conseguia. A cabeça estava como se fosse de algodão. Pelas manhãs se levantava, tomava café e ia trabalhar. Trabalhava como bibliotecária em uma biblioteca do bairro. O salário mal dava para as contas do apartamento, mas era o que tinha. Voltava, preparava o jantar para uma só pessoa e ia dormir. Aos sábados ia ao cemitério, comprava 2 flores da senhora perto da entrada, colocava sobre a lápide de granito cinza, ficava em silêncio uns 10 minutos e voltava. Às vezes, no caminho de casa, passava no supermercado para comprar pão e leite e se pegava pegando 2 iogurtes como antes, para 2. As amigas tentavam tirá-la daquele torpor, a convidavam para o cinema, passeios, visitas. Isadora recusava, não porque não quisesse, mas porque não encontrava sentido. Era como se a vida tivesse parado como um relógio quebrado e ela estivesse sentada dentro daquela carcaça imóvel, esperando não sabia o quê. Às vezes, à noite, tirava do armário uma caixa com as pertences de Victor. Não todas, só o que se conseguiu resgatar da oficina depois do incêndio. Um caderno de trabalho com capa de couro, alguns lápis, uma lupa pequena numa corrente, um par de catálogos velhos. Ela folheava como quem passa as contas de um rosário, tentando sentir algo além daquele vazio embotado e latente. No caderno havia anotações dele, números de pedidos, medidas de molduras, observações como revisar canto inferior esquerdo rachado sob o verniz ou o cliente pediu não tocar na pátina. Sua letra pequena inclinada com aquele floreio característico na letra D, ela a reconheceria entre 1000. Uma noite folheando o caderno, topou com uma página onde em vez de anotações de trabalho havia um registro breve. Ligar para Roberto, perguntar sobre o selo no verso, e abaixo com outra tinta, como se tivesse sido adicionado depois, um número de telefone que não era o do trabalho. Isadora não prestou atenção. Victor devia ter 1000 assuntos com colegas. Fechou o caderno e guardou a caixa. O outono passou, depois o inverno. Isadora aprendeu a viver nesse novo ritmo, sem Victor, sem futuro, só por inércia. Marcela continuava ligando, mas Isadora deixou de atender sempre. Às vezes respondia, às vezes não. Marcela se irritava, mas tentava não demonstrar. Isadora, eu te digo pelo seu bem. O que eu ganho com esse apartamento? Me dá pena te ver sozinha, sem dinheiro. Isadora escutava e ficava calada. Algo no tom de Marcela a incomodava, mas não conseguia definir o quê. Era como uma unha presa numa tela desagradável, mas suportável. A primavera chegou sem que Isadora percebesse. O frio cedeu, os arbustos no pátio se encheram de verde, e a vizinha do primeiro andar colocou gerânios na sacada. Isadora abriu a janela da cozinha e, pela primeira vez em muito tempo, respirou fundo o ar morno com cheiro de terra molhada e algo florido. E nesse momento tocou o telefone. Era um número desconhecido. Isadora quase recusou, mas por alguma razão atendeu. Boa tarde, disse uma voz feminina, prática e levemente cansada. Ligo do serviço de guarda-volume do terminal rodoviário. Posso falar com a pessoa de contato do compartimento número 318? Como? Isadora franziu a testa. Acho que se enganou de número. O compartimento está registrado em nome de Victor Eduardo Mendes. Seu número aparece como contato em caso de vencimento do prazo de aluguel. Isadora sentiu os dedos esfriarem. Isso é impossível, disse em voz baixa. Victor Eduardo era meu marido. Faleceu há mais de 1 ano. Do outro lado, silêncio. Depois a mulher pigarreou. Sinto muito, mas o compartimento foi pago por 12 meses adiantados. O pagamento foi feito no início do ano passado. O prazo venceu ontem.
Se o conteúdo não for retirado em 10 dias, somos obrigados a transferi-lo para o depósito de objetos não reclamados. Espere. Isadora apertou o aparelho contra o ouvido como se tivesse medo de perder a linha. Está me dizendo que meu marido, que faleceu há 1 ano, pagou um compartimento no terminal rodoviário? O pagamento foi realizado 9 dias antes do início do período de armazenamento. Sinto muito, repetiu a mulher, mas pelo regulamento sou obrigada a notificar o contato indicado. Isadora sentou no banquinho. Esse pagamento havia sido feito 9 dias antes do incêndio. Victor havia pago o compartimento 9 dias antes de morrer. Tentou lembrar se ele estava diferente naquela época, se havia feito algo incomum, mas aquele período se misturava na memória com todos os outros dias. Manhã comum, café da manhã comum, vou para o trabalho, chego à noite, nada que pudesse ter sido um sinal. Vou retirar, disse Isadora. Vou amanhã. Desligou e ficou olhando a chaleira que já havia esfriado há tempo. Depois se levantou, tomou um copo de água direto da torneira e bebeu de um gole. As mãos tremiam levemente. Não sabia o que sentia. Medo, esperança, raiva, tudo ao mesmo tempo e nada concreto. Aquela noite quase não dormiu. Ficou deitada olhando o teto, dando voltas na mesma pergunta. Por que Victor havia pago um compartimento no guarda-volume do terminal 9 dias antes de morrer? E por que havia colocado o número dela? Se fossem coisas de trabalho, poderia ter deixado na oficina. Se fosse algo pessoal, por que esconder no terminal? Pela manhã vestiu a jaqueta, pegou sua identidade e foi ao terminal rodoviário. A rodoviária recebeu com a agitação habitual. Anúncios pelos alto-falantes, cheiro de café das máquinas automáticas, gente com malas correndo para as plataformas. O guarda-volume ficava no subsolo, num corredor longo com teto baixo e eco de passos. Atrás de um painel de vidro estava sentada uma mulher de uns 50 anos, com colete de uniforme. Liguei ontem, disse Isadora. Compartimento 318. A mulher olhou para ela, depois para o caderno, depois para ela de novo. Identidade, por favor, e certidão de óbito, se tiver. Isadora colocou os 2 documentos no balcão. A mulher conferiu os dados, assentiu com a cabeça e a levou pelo corredor. O compartimento ficava no fundo. Era grande, de piso, com porta pesada de metal e fechadura com código. A código estava no contrato, disse a mulher. Vou abrir com a chave de serviço, já que você é o contato indicado. Assine aqui. Isadora assinou. A porta fez clique e se abriu. Dentro havia uma caixa estreita de madeira, daquelas usadas para transportar pinturas ou imagens sacras, envolta em tecido cinza grosso e amarrada com corda. Isadora atirou. Não era pesada, mas também não estava vazia. Apertou a caixa contra o peito e olhou para a funcionária. É só isso? É só isso. Não havia mais nada no compartimento. Isadora levou a caixa para a sala de espera. Sentou numa banca de madeira no canto, longe da gente. As mãos não obedeciam. A corda se desenrolava com dificuldade. O tecido ficava preso nas quinas. Finalmente retirou a tampa. No fundo da caixa, envolta em flanela macia, havia uma imagem sacra pequena, com moldura de prata escurecida e a figura da Virgem Maria pintada em madeira antiga, levemente rachada. Isadora não a reconheceu de imediato. Depois conteve a respiração. Victor havia mostrado essa imagem numa foto antes do incêndio. Disse que era uma das peças mais valiosas que haviam passado pela oficina e depois do incêndio lhe disseram que havia queimado junto com tudo o mais. Debaixo da imagem havia um envelope branco comum, sem escrita. Isadora o abriu com dedos rígidos. Dentro, uma folha de papel dobrada ao meio, coberta pela letra pequena e familiar. Isadora, se você está lendo isto é porque já não estou ou porque não consegui voltar. Me perdoe por não ter te contado antes. Não venda o apartamento. Marcela vai te pressionar. Não acredite nela. Procure a pessoa do cartão de visita. Ela vai te explicar. Isadora releu o bilhete 3 vezes, depois mais uma. As letras se revolviam, piscou e percebeu que as lágrimas corriam pelo seu rosto. As primeiras em vários meses. Chorava não de tristeza, mas de algo que não conseguia nomear, como se um ano de silêncio tivesse rachado. E por essa rachadura, brotou tudo o que havia guardado com tanto cuidado dentro. No envelope, além do bilhete, havia um cartão de visita simples em cartolina grossa sem logotipos, nome, sobrenome, telefone
e uma palavra: avaliador, e 3 fotografias impressas em papel comum. Em cada uma, um canto do apartamento deles fotografado antes da reforma, aquele antigo estúdio com teto alto e armários embutidos que Victor havia desmontado quando se mudaram. Isadora ficou sentada na banca do terminal e não conseguia se levantar. As pessoas passavam com malas. Em algum lugar ressoou uma gargalhada de criança. A voz no alto-falante anunciava a saída de um ônibus. Ela ficou ali apertando contra os joelhos a caixa de madeira com a imagem sacra que deveria ter queimado, e o bilhete do marido que fazia 1 ano estava debaixo da terra. E pela primeira vez em todo esse tempo sentiu não um vazio, mas algo agudo e vivo. A compreensão de que a história que lhe haviam contado sobre a morte de Victor não tinha nada a ver com o que realmente havia ocorrido. Aquele dia, Isadora voltou para casa já de noite. A caixa com a imagem ela embrulhou de novo no tecido, colocou numa sacola grande e a carregou apertada contra si como algo ao mesmo tempo frágil e perigoso. O apartamento estava em silêncio e escuro. Tinha esquecido de deixar a luz da entrada acesa e, enquanto procurava o interruptor na escuridão, ficou parada no corredor escutando a própria respiração. De repente lhe pareceu que o apartamento havia mudado naquelas poucas horas. As mesmas paredes, o mesmo papel de parede, o mesmo cheiro. Mas agora tudo parecia diferente, como se debaixo das coisas conhecidas houvesse um fundo falso que ela nunca havia suspeitado. Colocou a caixa sobre a mesa da cozinha, tirou o envelope e dispôs à sua frente o bilhete, o cartão de visita e as fotografias. Não pensou em ir à polícia. Não ainda. Imaginou a si mesma entrando numa delegacia com a caixa de madeira e dizendo: "Meu marido morreu há 1 ano, mas aqui há um bilhete dele e uma imagem sacra que deveria ter queimado." Olhariam para ela como uma mulher que não conseguiu superar a perda e estava inventando histórias de detetive para não aceitar a verdade. Não, primeiro precisava entender por conta própria o que havia encontrado e o que significava tudo aquilo. Na manhã seguinte, Isadora ligou para o número do cartão de visita. A ligação demorou a ser atendida. Depois, uma voz masculina respondeu: "Alô, jovem?" Levemente rouca. "Boa tarde. Me deram seu cartão. Na verdade, encontrei entre as pertences do meu marido, do meu falecido marido. Chamava-se Victor Mendes. Trabalhava como restaurador." Do outro lado, silêncio. Depois o homem disse: "Fale baixo. Venha pessoalmente. O endereço está no cartão, não pelo telefone." O avaliador se chamava Seu Sebastião. Morava num prédio antigo com janelas altas e portas pesadas, num apartamento atulhado de estantes e pilhas de pastas. No corredor cheirava a papel e algo adocicado como fumo de cachimbo. Abriu a porta, olhou Isadora por cima dos óculos de armação fina, assentiu com a cabeça e a conduziu até o quarto que chamava de estúdio, mas que mais parecia um arquivo. Prateleiras até o teto, pilhas de catálogos, sobre a mesa uma lupa, luvas e uma lâmpada com cúpula verde. Isadora desembrulhou o tecido e colocou a imagem sacra sobre a mesa. Seu Sebastião colocou as luvas, acendeu a lâmpada e se inclinou. Ficou em silêncio uns 2 minutos, girando a peça, examinando a moldura, o verso, as quinas. Depois tirou os óculos, limpou com a barra da camisa e os colocou de novo. "De onde veio?" perguntou. E a voz já era outra, tensa. "Do guarda-volume do terminal rodoviário. Meu marido a deixou lá 9 dias antes de morrer. Depois do incêndio me disseram que havia queimado junto com tudo o mais." Seu Sebastião sentou na poltrona e por um longo tempo olhou a imagem sem tocá-la. "Consta como destruída", disse ele por fim. "Segundo os documentos, ardeu no incêndio do galpão. Mas esta peça não é só uma antiguidade. Faz parte de uma coleção que desapareceu há muitos anos. A coleção do Dr. Mário Mendonça." Isadora sentiu que o sangue lhe abandonava o rosto. "Mendonça morou no nosso apartamento. Minha avó me contava." "Sim." Seu Sebastião assentiu. Mendonça era um especialista em história da arte da velha guarda. Passou a vida toda reunindo objetos de arte sacra, imagens, molduras de prata, candelabros, não para vender, mas por vocação. Depois da morte dele, parte da coleção desapareceu. Não havia herdeiros diretos. O apartamento passou para sua avó por testamento e as peças desapareceram. Os documentos de origem nunca foram encontrados. Sem esses documentos, qualquer imagem sacra do acervo dele
se torna uma tábua velha sem nome. Com eles é uma história completamente diferente e um valor completamente diferente. Como o senhor sabe sobre Mendonça? Levo 30 anos avaliando antiguidades. Conhecia Mendonça pessoalmente. De criança ia à casa dele com meu pai, que era amigo dele. Quando a coleção desapareceu, tentei rastrear ao menos parte das peças sem sucesso, até que 1 ano e meio atrás seu marido veio me ver. Isadora se endireitou na cadeira. Victor veio aqui 2 vezes. A primeira trouxe fotografias. Havia encontrado no apartamento de vocês, no antigo estúdio, atrás do fundo de um dos armários embutidos, um esconderijo. Ali estavam papéis, inventários, cartas, fotografias de objetos, tudo o que formava a documentação de procedência da coleção Mendonça. Victor era restaurador, entendeu o que havia encontrado. Veio me ver. Me mostrou as fotografias. Perguntou se era autêntico. Eu confirmei. A segunda vez veio 1 mês depois. Diferente, nervoso, agitado. Disse que havia se metido em algo sério e não sabia como sair. Perguntei o que havia acontecido. Não respondeu. Só me pediu meu cartão de visita por via das dúvidas. Disse, se algo me acontecer, que Isadora me encontre. Dei o cartão e 2 semanas depois soube do incêndio. Isadora ficou sentada com as mãos entrelaçadas sobre os joelhos. Os dedos estavam brancos. O senhor acha que o incêndio não foi acidente? Acho, respondeu seu Sebastião com cautela, que o incêndio foi muito conveniente. Victor desapareceu. Os objetos que estavam no galpão, segundo os papéis, se queimaram. Mas se esta imagem não ardeu, os papéis mentem. E se os papéis mentem, alguém os falsificou. E esse alguém sabia exatamente o que estava fazendo. Isadora pegou a imagem sacra, agradeceu a seu Sebastião e foi embora. Dentro do ônibus ficou olhando pela janela, tentando organizar na cabeça o que havia escutado. Apartamento, avó e Mendonça, esconderijo, documentos, Victor, Marcela, tudo se encadeava como elos, e Isadora finalmente começava a entender por que Marcela insistia tanto na venda. O apartamento não era só uma moradia. Nele estavam guardados documentos que comprovavam a origem das peças da coleção Mendonça. Se o apartamento fosse vendido através das pessoas de Marcela, poderiam desmontar discretamente os armários embutidos, levar os arquivos e destruir tudo o que vinculava os objetos à sua verdadeira história. Sem os documentos, as imagens sacras e as molduras se tornariam anônimas. Poderiam ser vendidas como peças sem procedência e ninguém faria perguntas. Mas Isadora não havia vendido simplesmente porque não tinha forças. E agora entendia que precisamente essa sua incapacidade de agir, esse entorpecimento causado pela dor, havia salvado o que Victor havia escondido. 2 dias depois encontrou Roberto. A anotação no caderno de Victor, ligar para Roberto, perguntar sobre o selo no verso, finalmente fazia sentido. Isadora revisou a agenda do telefone do marido e encontrou um número anotado como RF Museu. Ligou e atendeu um homem que pela voz devia ter uns 60 anos. Roberto Ferreira. Meu nome é Isadora. Sou a esposa de Victor Mendes. Silêncio. Depois seco. Sei quem é você. Não tenho nada a falar com você. Espere. Encontrei o que Victor me deixou. A imagem sacra. Novo silêncio, mas diferente. Não uma rejeição, mas hesitação. Onde você está agora? Perguntou Roberto depois de uma longa pausa. Se encontraram num parque, num banco à beira de um lago. Roberto Ferreira era magro, de cabelo branco, com um paletó gasto e uma maleta de couro que sustentava sobre os joelhos com as 2 mãos, como se temesse que escapasse. Antigo funcionário de museu, conservador de acervo, depois consultor, agora aposentado. Conhecia Victor desde uns 4 anos, desde quando ele havia começado a trabalhar na oficina e vinha ao museu pedir orientações sobre restauração. Era um bom restaurador, disse Roberto olhando a água. Tinha mãos de ouro, mas era de caráter fraco. Não sabia dizer não. Isadora lhe mostrou a foto da imagem sacra no celular. Roberto olhou, esfregou o queixo e desviou o olhar. Victor me ligou 3 dias antes do incêndio, disse em voz baixa. A voz estava ruim, como a de alguém que levava vários dias sem dormir. Disse, se algo me acontecer, não procure o assassino. Procure quem se beneficia de que a imagem seja considerada destruída. Pensei que estava exagerando. Sempre foi um pouco ansioso.
Se assustava com a própria sombra. E depois veio o incêndio e eu. Roberto se calou. Apertou a correia da maleta. Tive medo. Decidi que não queria me meter nisso. Caixão fechado, viúva. Investigação que fechou tudo rápido. Para que servir de testemunha? Sou um homem velho. Tenho pressão alta e netos. Simplesmente me assustei. Conte-me tudo o que sabe, pediu Isadora. Roberto falou por muito tempo, às vezes se perdendo, voltando ao que já havia dito, precisando datas e nomes. O quadro ia se formando devagar, mas com cada palavra ficava mais claro. Marcela não simplesmente estava pressionando Isadora para vender o apartamento. Era parte de um esquema que existia muito antes do incêndio. Pela oficina onde trabalhava Victor, passavam não só os encargos comuns, consertar uma moldura, limpar um revestimento de prata. De vez em quando apareciam clientes especiais, pessoas que traziam objetos antigos sem documentação e pediam que fossem registrados como peças sem valor histórico, herança de família, bugigangas, coisa de feira. O restaurador fazia a descrição, colocava o selo da oficina e o objeto recebia uma história limpa. Depois podia ser vendido através de leilões fechados ou diretamente a colecionadores, inclusive no exterior. Victor, no início, não entendia o que estava acontecendo. Marcela lhe havia pedido que ajudasse uns conhecidos a examinar alguns objetos, dar um laudo. Ele ajudou. Depois outra vez e outra vez. Depois apareceram intermediários que pagavam em dinheiro e não faziam perguntas. Depois, laudos falsos com sua assinatura. Victor percebeu tarde demais que o estavam usando para lavar a origem de peças de coleções desaparecidas, não só da de Mendonça, mas de outras também. Tentou negar, mas já não era tão simples. Sua assinatura estava nos documentos, e esses documentos podiam a qualquer momento ser entregues à polícia. Marcela sabia e o mantinha sob controle. Dizia: se você se mexer, Isadora vai saber que seu marido não é nenhum santo. Roberto repetiu as palavras de Victor. Ele ficava calado, não por medo da cadeia. Tinha medo de que você o olhasse diferente. Isadora escutava e sentia algo pesado e amargo subindo por dentro. Não raiva, mais próximo de uma ferida, não de Victor, mas pelo fato de que ele não tivesse confiado nela, de que tivesse decidido por ela que não suportaria a verdade e tivesse carregado tudo aquilo sozinho até o fim. Estava tentando sair, continuou Roberto. Nas últimas semanas antes do incêndio, estava revisando, verificando laudos antigos, comparando descrições, buscando provas de que os objetos haviam sido trocados e escondeu a principal evidência, a imagem sacra da coleção, num compartimento pago no guarda-volume do terminal. Pagou por um ano adiantado e colocou seu número. Esperava poder resolver tudo sozinho, mas 9 dias depois veio o incêndio. Você acha que foi assassinato? Perguntou Isadora diretamente. Roberto não respondeu de imediato. Tirou da maleta um envelope com papéis, cópias de alguns laudos, impressões, anotações manuscritas. Acho, disse por fim, que o incêndio foi muito conveniente. Segundo os papéis, no galpão se queimaram várias peças que estavam justamente sendo preparadas para venda. Se constam como destruídas, podem tranquilamente ser entregues aos compradores. Oficialmente, esses objetos já não existem. E Victor era uma testemunha incômoda. Sabia demais e estava fazendo perguntas. Quando alguém assim morre num incêndio junto com as peças que poderia identificar, isso é uma coincidência trágica ou o plano de alguém. Ficaram no parque até o anoitecer. Roberto ajudou Isadora a ordenar tudo o que sabia. O cartão do avaliador, o bilhete de Victor, a história do apartamento, as ligações de Marcela, os documentos sobre o incêndio. Ele mesmo não era especialista em antiguidades, mas como ex-funcionário de museu, sabia trabalhar com papéis, cruzar datas, números, descrições. No final da conversa, ambos entendiam o mesmo. Se Isadora queria levar isso até o fim, precisava de mais que um bilhete e uma imagem sacra. Precisava de testemunhas, documentos e alguém que conhecesse o esquema por dentro. Alguém que soubesse como funcionava realmente a oficina. Há uma pessoa, disse Roberto, fechando a maleta. Dona Teresa trabalha na oficina desde antes de Victor entrar, talvez até antes. Controla o inventário, recebe os objetos, elabora os laudos. Se alguém sabe o que realmente se guardava naquele galpão e o que saía fora dos relatórios, é ela. Isadora guardou o nome. Voltou para casa caminhando.
embora o caminho fosse longo. Precisava caminhar, sentir o chão sob os pés, escutar o barulho da rua. Num só dia, o mundo havia virado de cabeça para baixo. O Victor que ela havia velado por um ano como um restaurador honesto e um tanto ingênuo, resultou ser um homem que havia se metido num esquema sujo e havia tentado sair com a própria vida. Sentia dor, mas a esse dor se misturava algo novo, obstinado, uma determinação silenciosa. Pela primeira vez em todo esse ano, Isadora sentia não um vazio, mas uma direção. Tinha perguntas e sabia onde buscar as respostas. Ao chegar em casa, foi direto ao velho estúdio. Aquele quarto de teto alto com os armários embutidos que ela e Victor haviam convertido em quarto de hóspedes depois da mudança. Isadora ficou de pé em frente aos armários e passou a palma da mão pelas portas de madeira. Em algum lugar ali, Victor havia encontrado o esconderijo de Mendonça. Em algum lugar atrás dessas paredes estavam os documentos que haviam dado início a tudo. Não foi buscá-los. Não. Agora primeiro precisava falar com Dona Teresa. Sentou na beira do sofá do quarto de hóspedes e pegou o celular. Marcela havia mandado uma mensagem. Isadora, não desapareça. Deixe eu ir esse fim de semana. Conversamos bem. Há um comprador bom de confiança. Não demore tanto. Isadora leu, fechou a tela e colocou o telefone na bolsa. Antes essas mensagens só lhe causavam cansaço. Agora, sabendo o que sabia, cada palavra de Marcela soava diferente. Não demore tanto. Não era cuidado, era medo. Medo de que Isadora começasse a fazer perguntas. E Isadora já havia começado. A oficina ficava no subsolo de um prédio antigo, daqueles de fachada sólida que resistia ao tempo com paredes grossas e janelas que começavam quase no nível da calçada. Isadora não a encontrou de imediato. Não havia letreiro, só uma placa escurecida junto à porta com a inscrição Oficina de Restauração e um número. Ficou parada na entrada juntando coragem. A última vez que havia estado ali era mais de um ano antes, quando foi recolher as pertences de Victor, o caderno, a lupa, alguns lápis. Um homem desconhecido havia aberto a porta, lhe entregou a caixa em silêncio e fechou a porta. Isadora nem havia entrado. Agora empurrou a porta pesada e desceu os 3 degraus até o corredor. Cheirava a verniz, madeira e algo levemente ácido. Talvez solvente, talvez cola velha. O corredor era estreito, com paredes descascadas e uma lâmpada opaca no teto. À esquerda, uma porta com o letreiro Recepção. À direita, outra sem letreiro, da qual vinha uma batida suave. Isadora bateu na porta da direita. O ruído dentro parou e depois de alguns segundos a porta se abriu. Na soleira estava uma mulher baixa de uns 65 anos, com avental de trabalho sobre uma blusa cinza, cabelo branco preso num coque, óculos de aumento na testa, mãos pequenas e secas com unhas curtas e manchas de verniz nos dedos. Olhou Isadora de cima a baixo e no seu rosto passou um lampejo de reconhecimento, rápido, logo disfarçado. A quem procura? Dona Teresa. Sou Isadora, a esposa de Victor, a ex-esposa, a viúva. Dona Teresa não se mexeu, só a mão que sustentava a porta se contraiu levemente. Sei quem você é, disse com voz neutra. O que quer? Falar sobre Victor, sobre o que aconteceu antes do incêndio. O incêndio foi há um ano. A investigação foi encerrada. Não tenho nada a acrescentar. Começou a fechar a porta, mas Isadora disse, encontrei a imagem sacra, a que, segundo os papéis, se queimou. Victor a escondeu no guarda-volume do terminal e me deixou um bilhete. Dona Teresa parou. Seu rosto não mudou, sem surpresa, sem medo, mas algo nos olhos se deslocou, como se por dentro tivesse se ativado uma alavanca invisível. Entre, disse depois de uma pausa, e feche a porta. A oficina era mais ampla do que Isadora esperava. Uma mesa longa ao longo da parede, coberta de ferramentas, pincéis, estiletes, frascos de pigmento, retalhos de tecido, num suporte uma moldura sem tela. Junto a ela, outra menor com restos de dourado. Na parede, fotos de peças restauradas antes e depois. Isadora parou involuntariamente o olhar. Numa das fotos, reconheceu as mãos de Victor, aqueles dedos longos com a cicatriz característica no indicador. Ela sustentava uma caixinha com tampa de nácar. Dona Teresa cruzou o olhar de Isadora, mas não disse nada. Tirou de uma cadeira uma pilha de catálogos, acendeu a chaleira elétrica numa mesinha no canto
e tirou 2 xícaras, uma com a borda lascada, outra com um desenho desbotado de margaridas. Pode falar, disse Dona Teresa sentando-se à frente dela. Isadora contou tudo. A ligação do guarda-volume, o compartimento, a imagem sacra, o bilhete, a visita a seu Sebastião, o encontro com Roberto. Falou com objetividade, sem emoção excessiva. Nos últimos dias havia repassado aquela história tantas vezes na cabeça que as palavras se ordenavam sozinhas sem esforço. Dona Teresa escutava sem interromper. Só de vez em quando assentia, um movimento curto, só com o queixo. Quando Isadora terminou, Dona Teresa se levantou, derramou água fervendo nas 2 xícaras, colocou um sachê em cada uma e colocou uma à frente de Isadora. Esperava que alguém viesse, disse voltando a sentar. 1 ano esperando. Pensei que seria da polícia ou de alguma instância relacionada com os museus, mas quem veio foi a viúva. Sabia? Não sabia. Suspeitava. São coisas diferentes. Dona Teresa tomou um gole de chá e começou a falar devagar, escolhendo as palavras como quem escolhe um instrumento para um trabalho delicado. Levava 14 anos trabalhando na oficina. Havia chegado quando ainda vivia o antigo dono, um homem discreto e cuidadoso que fazia restauração com consciência e nunca aceitava encargos duvidosos. Depois da morte dele, a oficina foi comprada, chegou gente nova e o caráter do trabalho foi mudando. Os encargos comuns continuaram, mas junto a eles apareceram outros dos quais não se falava em voz alta. Os objetos chegavam sem documentação, sem história, em sacolas e envoltos em jornal. Dona Teresa os recebia, os anotava no livro e algum tempo depois desapareciam já com o selo da oficina e uma descrição detalhada que não continha uma única palavra sobre sua verdadeira procedência. Não sou boba, disse Dona Teresa. Sabia que algo andava mal, mas tenho 62 anos. Aposentadoria pequena. Outro trabalho não há. Fechei os olhos, fiz minha parte, recebi, anotei, revisei sem ir mais além. Victor havia chegado à oficina 4 anos atrás. Dona Teresa o notou logo como diferente dos que haviam vindo antes. Atento, meticuloso, com respeito pelos objetos, sem pressa, sem descuido, podia passar meio-dia numa só rachadura buscando o tom correto de base. Dona Teresa foi se acostumando com ele. Trabalhavam um junto ao outro e conversavam de coisas simples, o tempo, os preços no mercado, como fazer bem a cola de carpinteiro. Ele às vezes mencionava Isadora, mas de passagem, sem detalhes. Minha esposa me pediu que comprasse pão. Minha esposa transplantou as flores da sacada ontem. Dona Teresa sabia que ele a amava porque da forma como pronunciava a palavra esposa, com leveza, calor, como quem faz por costume, era a voz de um homem para quem isso não era obrigação, mas lar. E então, uns 6 meses antes do incêndio, Victor mudou. Dona Teresa não notou de imediato. As mudanças eram pequenas como rachaduras no verniz antigo, só visíveis com luz de lado. Começou a ficar até tarde, embora antes saísse pontualmente. Algumas vezes ela o encontrou frente ao arquivo de pastas. Folheava laudos antigos, comparava descrições, fotografava algo com o celular. Quando ela perguntava, "O que você está procurando?", ele respondia, "Só verificando algo." Começou a fazer muitas ligações saindo para o corredor fechando a porta. Pelas paredes finas, Dona Teresa só escutava fragmentos. "Não vou fazer isso, você não entende? Isso já não é só papelada." Uma vez, umas 3 semanas antes do incêndio, Dona Teresa havia ficado na oficina mais tarde, terminando um trabalho urgente. Victor acreditava que ela já havia ido. Ela escutou quando ele falava ao telefone, mais alto que de costume, quase gritando, e entendeu uma frase que ficou gravada na memória. "Você me meteu em algo de que não se sai vivo." Dona Teresa havia ficado gelada frente à mesa com o pincel na mão. Naquele momento pensou que era uma briga familiar, talvez por dinheiro, talvez por culpa de Marcela, que às vezes ligava para Victor e falava num tom que fazia ranger os dentes de Dona Teresa. Marcela aparecia de vez em quando na oficina, alta, segura, com casaco caro, com a postura de quem está acostumado a mandar. Falava com Victor como se ele não fosse um mestre, mas um empregado subalterno. Dona Teresa não a queria, mas ficava calada. "E agora?", disse Dona Teresa pousando a xícara sobre a mesa. "Entendo que não era nenhuma briga." Ele estava falando com Marcela sobre o esquema.
Tentava sair e ela não deixava. Marcela te pressionava de alguma forma? Perguntou Isadora. Pressionar é pouco. Queria me tirar daqui. Ela não tem nada a ver com a oficina, mas tem gente em todos os lados. Insinuava ao dono que eu já estava envelhecendo, que confundia os registros, que era hora de eu me aposentar. Fazia de tudo para que eu me sentisse desconfortável aqui. Eu sabia por quê. Conheço bem os encargos velhos. Cada objeto que passou pelas minhas mãos nos últimos 14 anos posso descrever de memória. E se alguém começa a comparar o que eu lembro com o que está escrito nos relatórios, vão aparecer discrepâncias. Isadora olhava para Dona Teresa e, pela primeira vez em todo esse ano, sentia algo parecido a um apoio. Não só um interlocutor que conhecia os fatos, mas uma pessoa que entendia como é carregar a verdade e ficar calada. Dona Teresa havia ficado calada por medo, Isadora por desconhecimento. Mas agora as duas estavam ali naquela oficina com cheiro de verniz e madeira velha, e o silêncio estava chegando ao fim. Mostre-me, disse Isadora. Mostre-me o que acontecia aqui. Dona Teresa tirou da gaveta debaixo da mesa um caderno grosso com capa plastificada. Era seu diário pessoal, não o oficial, mas o que ela escrevia para si mesma. Continha registros dos últimos 6 anos. Data, descrição do objeto. Quem trouxe? Quem recolheu? O que dizia o laudo? E o que ela havia visto com os próprios olhos? Olha aqui. Dona Teresa abriu o caderno numa página marcada com uma tira de papelão. No período do inverno do ano passado, 2 semanas antes do incêndio, recebi para a guarda imagem sacra em moldura de prata, Virgem Maria. Aproximadamente finais do século XIX. Laudo elaborado como objeto de uso doméstico sem valor histórico. Mas trabalho com este tipo de peças desde há 30 anos. Isso não é um objeto doméstico, é uma peça de nível museológico, e o selo no verso da moldura já o havia visto antes, num catálogo da coleção Mendonça, que está naquela estante. Apontou para a prateleira onde havia álbuns velhos e obras de referência. Naquele momento fiquei calada, continuou Dona Teresa. Anotei no meu caderno e fiquei calada. E depois veio o incêndio e, segundo os papéis, essa imagem se queimou e fiquei calada de novo. Isadora folheava o caderno. A letra de Dona Teresa era pequena, mas legível. Uma caligrafia de professora com linhas retas e margens cuidadas. Os registros se sucediam. Objeto, data, observação. Alguns estavam sublinhados com lápis vermelho. Isso significava que Dona Teresa havia notado uma discrepância entre o que havia visto e o que constava nos documentos oficiais. Isso é suficiente para ir à polícia? Perguntou Isadora. É suficiente para fazer perguntas, respondeu Dona Teresa. Para obter respostas precisa de mais. Precisa dos laudos originais, correspondência, nomes de compradores, e precisa saber onde estão agora as peças que, segundo os papéis, se queimaram. A partir daquele dia, Isadora começou a ir à oficina todos os dias. No início só se sentava junto a Dona Teresa e organizava papéis, separava pastas, classificava laudos por ano, confrontava números. O trabalho era monótono e cuidadoso, mas Isadora se envolveu. Era uma habilidade de bibliotecária, o gosto pela ordem, e em poucos dias já entendia o sistema de registro tão bem quanto Dona Teresa. Depois Dona Teresa começou a ensinar, lá outras coisas. Mostrava como distinguir verniz antigo de novo, como determinar a idade da madeira pelo cheiro e pela textura, como ler selos, aquelas pequenas marcas no verso de molduras e revestimentos de prata que contavam a história do objeto, onde havia sido feito, quem o havia encomendado, por que mãos havia passado. Isadora escutava, memorizava e sentia um prazer estranho e inesperado, não pelos conhecimentos em si, mas porque pela primeira vez entendia o mundo em que Victor havia vivido. Tudo o que antes era só o trabalho do marido, incompreensível, distante, com cheiro de aguarrás, ia tomando sentido e dimensão. Uma noite, quando estavam sentadas à mesa tomando chá, isso já havia se tornado ritual, Dona Teresa a olhou com atenção e disse: "Você mudou nestas 2 semanas. Já não parece aquela mulher que veio aqui na primeira vez." Isadora pensou e assentiu. Ela mesma o sentia. Algo por dentro havia se deslocado, não bruscamente, não com estrondo, mas pouco a pouco, como uma porta pesada se abrindo depois de muito tempo fechada. Por 1 ano havia sido a viúva e era tudo o que sabia de si mesma. Agora havia deixado de ser a sombra do marido morto e estava se tornando outra pessoa,
Quem exatamente? Ainda não sabia, mas a direção havia aparecido. No final da terceira semana tinham material suficiente. O diário de Dona Teresa, as anotações de Isadora, as fotos do apartamento, o laudo de seu Sebastião, o testemunho de Roberto. Isadora dispôs tudo sobre a mesa da oficina e olhou como se fosse um mapa de território desconhecido. Precisamos de um investigador, disse Dona Teresa. Não um policial de bairro, um de verdade dos que trabalham com delitos econômicos. Roberto ajudou com o contato. Ainda tinha conhecidos na delegacia e, por meio de um deles, conseguiram chegar a um investigador que trabalhava com casos de tráfico ilegal de bens culturais. Isadora ligou, se apresentou e resumiu o caso. Do outro lado ficaram em silêncio. Depois pediram que fosse com os documentos. Foi junto com Roberto. O investigador, um homem de meia idade com rosto cansado e uma pasta de entrada com a grossura de uma mão. Escutou-os por 1h30. Folheou as cópias, tomou notas, às vezes fazia perguntas de confirmação. Quando terminaram, fechou a pasta e disse: "Não posso prometer que o processo se abra amanhã, mas o material é sério, especialmente se confirmar que objetos registrados como destruídos no incêndio estão sendo colocados à venda." "Estão", disse Isadora. "Em 2 semanas há uma mostra fechada prévia a um leilão." Dona Teresa havia ficado sabendo por um antigo cliente da oficina. O investigador levantou a cabeça. "Como sabe, Dona Teresa trabalha na oficina há 14 anos. Ainda a consultam. Um dos clientes antigos mencionou que está se preparando uma mostra fechada de peças particulares sem histórico e que, entre elas, haverá objetos que ele já havia visto na oficina." O investigador anotou a data e o lugar. Depois olhou para Isadora e perguntou: "Entende que, se tiver razão, isso não é uma briga familiar nem uma fraude menor. É um esquema organizado com gente muito séria." "Entendo", respondeu Isadora. Saiu da delegacia e parou na escadaria. Era uma noite morna. Cheirava a jasmim do jardim do outro lado da rua. Roberto estava ao lado dela fumando em silêncio. Não fumava desde havia 20 anos, mas hoje havia pedido um cigarro ao guarda da entrada. "Tem medo?" perguntou ele. "Não", disse Isadora, e se surpreendeu da própria sinceridade. "Medo não, pesado, mas pesado não é o mesmo que impossível." Pegou o celular. Havia uma mensagem de Marcela. "Isadora, o comprador não pode esperar. Resolvemos antes que acabe o mês. Está bem, eu vou para aí. Fazemos rápido, nem vai perceber." Isadora releu. Esboçou um meio sorriso e guardou o telefone. Em 2 semanas seria a mostra e Marcela finalmente receberia a resposta que tanto esperava, só que não a que contava. A mostra tinha lugar numa pequena sala de exposição, no 2º andar de uma casa antiga, reformada como galeria privada. Isadora soube o endereço por Dona Teresa, que por sua vez havia recebido o convite de um antigo cliente da oficina. Ele nem suspeitava que estava lhe fazendo um enorme favor. A entrada era por lista. O guarda na porta conferia os nomes e saudava os convidados com uma inclinação de cabeça. Isadora chegou meia hora antes do início. Ficou do outro lado da rua, perto de uma banca de jornais, observando os carros que chegavam e a gente que descia. Homens em ternos caros, mulheres com vestidos discretos mas caros, tudo tranquilo, sem agitação, sem letreiros. De fora uma festa privada como qualquer outra. Dona Teresa chegou primeiro. Trazia seu melhor blazer azul marinho com um broche na lapela e não parecia a funcionária da oficina, mas uma mulher que havia passado a vida toda entre objetos valiosos e conhecia o preço deles melhor que qualquer leiloeiro. Na entrada disse ao guarda seu nome e depois fez um sinal para Isadora e Roberto. "São meus colegas, têm interesse na coleção." O guarda repassou a lista, olhou-os e os deixou entrar. Nessas mostras fechadas, os convidados com frequência traziam conhecidos e ninguém fazia disso um problema. O investigador e os policiais entraram de outra forma, por ordem judicial, pelo acesso de serviço, havendo acordado com antecedência com o proprietário do espaço. Quando Isadora entrou na sala, o investigador já estava encostado na parede do fundo, fingindo examinar um catálogo. "Policiais nas saídas", lhe disse em voz baixa quando ela se aproximou. "Não fique nervosa. Haja com naturalidade. Só observe e espere." Isadora assentiu. As mãos estavam frias, mas a voz não tremia. Caminhou ao longo das vitrines e parou olhando ao redor. A sala era pequena.
3 paredes cobertas com tecido escuro, iluminação pontual sobre suportes e nas vitrines de vidro, molduras, revestimentos de prata, candelabros, caixinhas, 2 imagens sacras pequenas. Junto a cada peça, um cartão com descrição breve, coleção particular sem documentação de procedência. Sem procedência significava sem história, sem papéis, sem nome do antigo dono. Para os colecionadores reunidos naquela sala, isso era algo normal. Muitos preferiam objetos sem perguntas desnecessárias, mas Isadora já sabia o que escondia aquela formulação. Marcela não a viu de imediato. Estava no canto mais afastado da sala, junto a uma janela, com uma taça de vinho branco conversando com um homem de terno cinza, baixo, de olhos rápidos, com aspecto de intermediário. Marcela trazia vestido preto, cabelo preso, corrente fina dourada no pescoço. Parecia tranquila, até satisfeita, a dona da festa, que tem a certeza de que tudo vai conforme o planejado. Isadora se virou e foi ao longo das vitrines. Dona Teresa caminhava ao lado dela um passo atrás, como uma sombra. Não falavam. Dona Teresa só de vez em quando fazia um movimento quase imperceptível com a cabeça ao passar junto a cada peça. Um assentimento para cima significava conheço esta peça. Passou pela oficina. Chegaram à terceira vitrine e Dona Teresa parou. Na vitrine havia uma moldura larga de madeira escura com restos de dourado nas quinas. Dona Teresa se inclinou e Isadora viu como os olhos dela se abriam levemente. Selo de museu. Sussurrou Dona Teresa, quase sem mover os lábios. No travessão inferior, acervo Mendonça, já vi 100 vezes no catálogo. Roberto se aproximou pelo outro lado. Tirou da maleta uma fotografia, uma imagem em preto e branco na qual aparecia a mesma moldura, mas com tela dentro no interior de apartamento antigo, no verso da foto escrito em tinta, do acervo do Dr. M. Mendonça. Coincide, disse Roberto em voz baixa. Dimensões, perfil, a rachadura no canto superior esquerdo é a mesma. Foi naquele momento que Marcela os notou. Cruzava a sala com a taça na mão e o sorriso escorreu do rosto como tinta de madeira velha. Primeiro viu Isadora e parou. Depois viu Dona Teresa e empalideceu. Depois viu Roberto com a foto na mão e a taça entre seus dedos tremeu. Isadora. A voz de Marcela era firme, mas já havia uma fissura nela. O que você está fazendo aqui? Vim ver, disse Isadora. Os objetos que arderam junto com meu marido. Marcela deixou a taça na vitrine mais próxima. As mãos já não obedeciam. Você não sabe do que está falando. É uma mulher doente que não superou a perda do marido. O selo do acervo Mendonça, interrompeu Dona Teresa com calma, apontando a moldura na vitrine. Recebi esta peça na oficina. No laudo consta como moldura de uso doméstico sem valor histórico, mas trabalho com este tipo de peças desde há 30 anos e sei distinguir um selo de museu de uma imitação de feira. Roberto colocou a fotografia junto à moldura na vitrine. Imagem e objeto um ao lado do outro. O mesmo perfil, mesmas dimensões, mesma lasca na esquina esquerda. Na sala se fez silêncio. Alguns compradores se viraram. Um deles recuou para a saída. O homem de terno cinza com quem Marcela havia estado conversando se encostou na parede. Isadora abriu a bolsa e tirou a imagem sacra, a do guarda-volume do terminal rodoviário. Colocou-a sobre a vitrine junto à foto. Esta imagem sacra, segundo os documentos de vocês, ardeu no galpão junto com Victor. Mas não ardeu. Victor a escondeu 9 dias antes do incêndio, porque sabia que iam silenciá-lo. Marcela olhou a imagem e Isadora viu como em poucos segundos seu rosto passou por 3 expressões: incredulidade, medo e raiva. A raiva ganhou. Isso é absurdo. Marcela se virou para a sala. Todos estão ouvindo. Esta mulher é psicologicamente instável. Passou 1 ano sozinha num apartamento fuçando nas coisas do marido morto e inventou uma teoria conspiratória. Tenho pena dela, mas isso não é motivo para... A voz do investigador soou às suas costas. Tranquila, profissional. Calma. Sou investigador da unidade especializada no combate ao tráfico ilegal de bens culturais. Tenho uma ordem para a inspeção das peças apresentadas nesta mostra, assim como documentos que comprovam o cancelamento do registro de uma série de objetos após o incêndio no galpão. Mostrou a credencial. Marcela olhou para ele, depois para Isadora, depois para a saída.
Junto à porta havia 2 policiais à paisana. Além disso, continuou o investigador, temos em nosso poder cópias de correspondência com pessoas envolvidas na organização da venda de objetos registrados como destruídos. Seu nome aparece repetidamente nessa correspondência. O homem de terno cinza tentou se aproximar de uma saída lateral, mas foi discretamente interceptado por um policial. Outros 2 compradores colocaram suas taças no chão e se sentaram em silêncio nas cadeiras encostadas na parede, como se esperassem instruções. Marcela foi a última a ser levada. Cruzou o corredor sem virar, erguida, rígida, e só na saída parou e olhou para Isadora. Nem imagina como era seu marido na realidade, disse ela. Imagino, respondeu Isadora, melhor do que você pensa. Uma semana depois da detenção de Marcela, o investigador convocou Isadora para uma declaração complementar. Falou com cuidado, escolhendo as palavras, mas foi direto no essencial. Victor não era completamente inocente. Sua assinatura estava em vários laudos falsificados. Sabia que pela oficina passavam peças com documentação irregular e por um tempo havia participado disso. Primeiro por ingenuidade, depois por fraqueza, depois porque tinha medo. Mas no último momento tentou deter tudo, disse o investigador. Escondeu as provas, te deixou um bilhete, começou a reunir evidências. Se não tivesse feito isso, não estaríamos aqui agora. Isadora escutava e assentia. Sentia dor, não como um ano atrás, quando a dor era cega e embotada, mas diferente, aguda e precisa, como um corte. Queria lembrar Victor como honesto e luminoso, aquele homem que voltava para casa com as mãos cheirando a água ras e contava histórias sobre caixinhas com fundo secreto, mas a vida havia resultado mais complexa. Victor era um homem de carne e osso, nem herói nem vilão, só um homem comum que havia cometido erros, havia se assustado e depois havia tentado corrigir o que havia feito pagando com isso. Isadora não o santificou, mas também não permitiu que Marcela o convertesse no único culpado. O apartamento não vendeu. No velho estúdio, atrás do fundo de um dos armários embutidos, encontraram de fato o esconderijo, o que Victor havia descoberto durante a reforma. Dentro estavam inventários, cartas, fotografias de objetos da coleção Mendonça, os documentos que comprovavam a procedência, a história das peças, seu caminho do artesão ao proprietário, de uma casa ao museu, de umas mãos a outras. Sem esses papéis, as imagens sacras e as molduras eram só madeira velha, com eles parte de uma história maior que merecia ser contada. Os documentos foram entregues ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAN. Parte dos objetos da coleção Mendonça foi devolvida a herdeiros legítimos, parentes distantes que por décadas não sabiam para onde haviam ido as riquezas da família. Algumas peças foram para um museu onde lhes destinaram uma vitrine especial com a placa do acervo do Dr.M. Mendonça. Devolvido, Dona Teresa convidou Isadora a ficar na oficina, não como visita, não como ajudante provisória, definitivamente. Isadora pensou 2 dias e aceitou. Pediu demissão da biblioteca, chegou à oficina pela manhã e pendurou seu avental no gancho junto ao de Dona Teresa. No início organizava papéis, depois aprendeu a limpar molduras, depois a trabalhar com verniz e base. As mãos foram se acostumando pouco a pouco, mas Dona Teresa era uma mestra paciente e Isadora uma aluna dedicada. Uns meses depois, juntas abriram na oficina uma sala de restauração separada, pequena, com uma janela e 2 mesas de trabalho, mas sua. O luto Isadora o fechou no final do verão, não porque tivesse esquecido Victor. Lembrava todos os dias, suas mãos, sua letra, o hábito de assobiar enquanto trabalhava, mas já não queria viver na versão alheia do passado, naquela história que lhe haviam contado depois do incêndio e que havia resultado ser uma mentira. Havia encontrado sua própria verdade, e essa verdade era complexa, amarga, incômoda, mas era verdadeira. O guarda-volume do terminal rodoviário, que no início havia parecido uma cruel ironia do destino, havia resultado ser uma porta. Atrás dela não havia vazio, mas um mundo inteiro com documentos, pessoas, objetos que haviam atravessado décadas e esperavam que alguém lhes devolvesse seus nomes. Isadora havia perdido a ilusão sobre seu marido, mas havia se encontrado a si mesma. A mulher que conseguiu não se quebrar, não assinar a mentira alheia
e não deixar que gente cobiçosa enterrasse a verdade junto com o homem ao qual alguma vez haviam mandado ao fogo. Às noites, ao fechar a oficina, às vezes ficava um rato frente à mesa de trabalho de Victor. Dona Teresa havia mantido seu lugar, não como memorial, simplesmente porque parecia correto. Sobre a mesa, a velha lupa na sua corrente e um frasco com pincéis que ele mesmo havia preparado com cuidado. Isadora passava os dedos pela madeira lisa da mesa, apagava a luz e ia para casa sem olhar para trás, não porque fosse indiferente, mas porque finalmente havia aprendido a seguir adiante. Obrigado por terem escutado a história.